E aí galera, eu sou o Matheus E eu sou a Sara. e hoje nós vamos aqui fazer uma caminhadinha praticamente no nosso quintal, né amor? Vamos fazer uma trilha com vocês aqui e explicar um pouco como foi o processo de compra da nossa casa. Então, se você quer saber aí os documentos que a gente precisou, as condições com o banco, quanto tempo levou, fica aí até o final desse vídeo que nós vamos contar tudo para vocês. Bora lá? Olha lá. As cabritinhas, Nossas vizinhas? nossas vizinhas. E vamos andando aqui e conversando um pouco. A vista quando chegar lá no rio é incrível, vocês vão ver só. Galera, esse lugar lindo aqui, nós estamos caminhando para Ecovia, que é bem pertinho da nossa casa e é à beira do Rio Lima, né amor? É. E é um trajeto que a gente costuma fazer muito. A gente sempre faz essa caminhada e é muito bonito. A gente vai compartilhar com vocês também nesse vídeo. Ajuda a grávida, segura, pra não cair. Aí, gente, a vista daqui. Tá ali a nossa Aventureira. aventureira, sem vergonha, a Cacau. E olha só, o rio aqui, ó, tá um dia bem bonito, já é o início do verão aqui em Portugal. E é muito gostoso poder vir pra cá e fazer essa caminhadinha, né, amor? É bom mesmo e muito relaxante, né amor? Aqui, gente, é só o barulho do rio, dos passarinhos. E vamos começar aqui nossa conversa. Bom, a primeira pergunta, amor, que nos fizeram bastante é onde fica a nossa casa. Sim. Nossa casa fica no distrito de Viana do Castelo, no concelho de Arcos de Valdevez. Vocês já ouviram falar, gente, de Arcos de Valdevez? É uma vila muito, muito bonita. E se você estiver em Portugal, tiver a chance de vir aqui conhecer, é um lugar com belezas naturais muito incríveis, né, amor? Realmente, nos apaixonamos por Arcos. É uma vila pequena, relativamente pequena, né? Fica próximo de Ponte de Lima. E nós gostamos muito aqui dessa localidade, é muito tranquila, muito pacata. E nós moramos numa aldeia, né, amor? É isso. Se vocês quiserem, até a gente grava um vídeo falando sobre como é morar numa aldeia, né amor? Sim. Porque tem suas peculiaridades. É um estilo de vida totalmente diferente. É o que no Brasil a gente chamaria de morar na roça, né? Viver na roça. É. Porque são lugares mais afastados, não tem muita coisa em volta, mas a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Mas só para vocês entenderem um pouquinho da localidade aqui da nossa casa, que isso impacta também no preço dela, né, amor? Diretamente, né amor? O que nos leva à próxima pergunta. Quanto foi que a gente pagou na nossa casa? Vou deixar meu marido responder aí, que ele é responsável pelas finanças. Pausa para admirar aqui esse animal aquático que a gente achou, olha. Vamos, sua doidinha. Ali na frente tem uma outra parte para ela nadar. Vou coletar até uns gravetos aqui que ela ama. Olha lá, ela já tá esperando. Vem, Cacau! No meio da trilha a gente já vai pegando os gravetos para jogar na água, que ela gosta muito de nadar, vocês vão ver. Então, galera, o preço final da nossa casa, depois de muita negociação, foi de 138 mil. Isso, e gente, esse é um preço, vocês podem notar, quem já anda pesquisando casa, tem muita gente mandando mensagem perguntando sobre casas e como encontrar casas. Então, quem já tem uma certa noção de como está o mercado de imóveis em Portugal, sabe que esse é um preço muito abaixo, né, amor, do valor médio do mercado. Só para lembrar, a nossa casa é um T5. Mais 2. Porque o sótão foi convertido em outros 2 quartos. Então, no total, nossa casa tem 7 quartos e tem um terreno de 1.800 metros quadrados. Então, gente, é um espaço muito amplo. A casa estava em boas condições, né, amor? Estava bem conservada. Apesar de estar parada há muito tempo, né, sem habitação, mas estava muito boa. Desculpa. Sem mofo, né, amor? Foi impressionante. Era uma casa que a gente entrava e não sentia cheiro de mofo, só poeira mesmo, que ficou 12 anos fechada, eu acho. Mas estava super conservada, nós já compramos com todos os móveis.
E vou deixar aqui em cima o card, para se você não viu ainda o vídeo do tour que a gente fez pela nossa casa antes da mudança, aí vocês vão entender como esse preço que a gente pagou nela foi muito, muito bom, porque a casa tava muito boa, né, amor? Foi mesmo. Olha ali onde ela tá. Vai, amor. Olha, gente, nós jogamos os gravetos e ela vai nadando buscar. Coisa mais bonitinha. Isso aqui que é vida, olha. Vai, Cacau! Pega, Cacau. Achou! Muito bem. Vem, vem, vem! Olha a cachorrinha feliz, gente. Isso é uma cachorra privilegiada. Olha a vista dela aqui, ó. Muito lindo, né, gente, esse lugar. O rio vem dali também. E isso aqui foram quantos minutos de caminhada, amor? 5? 6? Foi muito rapidinho, olha. Nosso quintal aqui pra vocês. Tem que ter cuidado hoje, que tem muita bicicleta, ó. O pessoal anda de bike aqui na Ecovia. E aí a gente vai sentar bem ali naquele banquinho. Porque... ai, já tô ofegante. Pra quem tá chegando agora aí no canal, olha, estamos à espera da nossa primeira filha, a Maia. Ihu! E eu preciso sentar, senão eu não consigo falar com vocês não. Já tô aqui com quantos meses? 7? Tô começando no 7º mês agora. Então já tá pesada essa barriguinha. Vou sentar. Então, continuando, nós achamos a nossa casa no Idealista. Mas tem muitos outros sites. Tem um pessoal que me perguntou também qual era o site, qual que era a imobiliária que a gente achou a nossa casa. E isso é muito relativo. Depende de cada caso, depende da localidade que você quer, depende do preço que você está disposto a pagar. E lá no site, em todos os sites tem um filtro, né? E aí a gente foi colocando lá o que se encaixava na nossa pretensão. E apareceram várias casas, a gente visitou algumas outras. Foi. E eram de outras imobiliárias, outros vendedores, então uma dica que a gente dá, né, amor? É para você não se prender numa imobiliária só. Se você estiver pesquisando casa, entra nos sites e vê os imóveis que você gosta. E aí entra em contato com os consultores, os corretores. Isso. Agenda visita, vai lá ver se você gosta mesmo. Então não se prende muito a imobiliária, por isso até que eu não indiquei para as pessoas que me perguntaram. Eu não indiquei nenhuma imobiliária específica, porque vai depender muito, gente. Aqui para a região onde a gente queria, no preço que a gente queria pagar, foi pelo Idealista. E aí que foi por uma imobiliária ali de Ponte de Lima. E voltando ao assunto do valor, amor. Então, logo após a nossa primeira visita, que a gente se apaixonou pela casa, achou maravilhosa, foi aquela sensação, né? A gente entrou aqui e falou, nossa, eu me sinto em casa. Foi Muito gente. gostoso. E aí, só que a gente não podia mostrar tanto assim, entusiasmo, né? Porque afinal tem que negociar, gente. Você entra sempre no imóvel com aquela cara assim, blasé, né? Analisando tudo, mas a verdade é que a gente pôs o pé dentro da casa e já pensou instantaneamente, eu quero morar aqui, esse aqui é nosso lugar. Foi. Mas a gente foi olhando tudo. E aí no final, o negociador aqui da família, porque gente, eu não tenho tato nenhum para negociação. Pra nada, assim, nem quando é realmente necessário, que é o caso de comprar uma casa, eu não... Ah, pois eu tenho, aqui ó. Eu não tenho a lábia não. A casa ela estava anunciada por 140 mil. Sim. E aí, falei, olha, a gente consegue pagar na faixa de 136 mil, se você quiser. O banco já está pré-aprovado e tudo mais. E aí o corretor falou, olha, vou falar com os proprietários da casa e logo em seguida eu te dou uma resposta. Acho que foi no mesmo dia, ele respondeu que os proprietários ficaram felizes da nossa visita, do nosso interesse e que faziam por 138 mil com o recheio da casa, né, amor? Na verdade, você lembra que eles falaram 136 mil sem os móveis, não foi? Foi. E aí eles falaram ou 138 mil com todos os móveis. Foi isso. Foi isso. Aí a gente acabou optando, lógico, né, por ficar com todos os móveis, que a maioria deles estavam em muito bom estado. Móveis de madeira, muito bonitos, que até hoje estão lá em casa.
e a gente gosta muito deles. Então foi isso, o preço final foi esse. A gente já tinha um crédito pré-aprovado no banco e agora vamos entrar no assunto do financiamento, que a nossa casa foi financiada, né, gente? Acho que poucas pessoas têm esse dinheiro todo para dar assim à vista numa casa, então vamos lá. Então, sobre o financiamento, a gente não sabia se a gente ia conseguir ou não, se o banco ia liberar ou não. Só que a gente, no caso, é o Millennium. E aí lá no aplicativo do Millennium tem a opção de simular, né, amor? O Sim. financiamento. Então nós fizemos a simulação, mais ou menos na faixa de preço que a gente queria. Finalizamos a simulação e deu aprovado. E a gente, caramba, interessante, né? E pouco tempo depois o banco entrou em contato com a gente pra gente ir até a nossa sucursal, que é a sede do banco, né, que a gente fez, pra mostrar a documentação, conversar e tal e fazer de fato o financiamento, né, amor? Nessa primeira visita, eles pediram pra gente atualizar nossos documentos, né? E eles queriam entender um pouco se a gente já tinha encontrado a casa. Isso a gente fez antes de encontrar a casa. Sim. A gente fez antes de sequer começar a procurar, porque a gente precisava saber quanto o banco ia liberar, né? E para procurar na faixa de preço certinho. Então, isso antes de toda essa pesquisa, a gente foi lá no banco, fez isso que o meu amor falou, né? Fez a simulação e depois a gente foi lá no banco falar com a gerente. E aí ela já explicou tudo direitinho pra gente, os documentos que precisava. No caso da gente já encontrar a casa, ela já explicou todo o trâmite como que seria. E eu tô até aqui com o papel que ela me deu no dia, tem várias anotações, ela foi super atenciosa. Foi. Explicou tudo pra gente, os impostos que a gente precisava pagar, quanto que a gente ia precisar de pagar na escritura. Ela explicou a diferença das taxas, né, amor? Se você quiser Foi. falar das taxas. Então, quando a gente foi lá no banco, nos foi oferecido dois tipos de taxa. A taxa variável e a taxa fixa. A taxa variável, ela era bem menor a parcela, ia ficar bem mais em conta. Só que a gente já conhecia essa armadilha, né, amor? Pode-se dizer assim, porque a taxa variável ela vai de acordo com o mercado. A flutuação do mercado ela pode aumentar, ela pode dobrar, ela pode diminuir. É o que o nome diz, ela é variável. Aí E você fica à mercê, né? Você imagina, pode diminuir, mas se aumentar e se duplicar, você vai ter que pagar. exato, por exemplo, alguma flutuação do mercado, alguma queda, alguma crise, tudo influencia o valor da mensalidade que a gente ia pagar, né, amor? Isso, e a gente não queria ficar nessa instabilidade, até porque, gente, a gente não é especialista em nada. A gente chegou em Portugal tem pouco tempo. E a gente nunca tinha feito um financiamento. Então a gente foi pelo que era mais seguro pra gente, né? Que era a taxa fixa, que a gente ia ter certeza que era aquele valor ali todo mês. E não ficar dependendo muito dessa flutuação, né? Da parcela. Porque a taxa fixa, apesar dela ser mais alta, mas pelo menos é aquela taxa sempre. Daqui 10 anos a gente vai estar pagando o mesmo valor. E se Deus quiser a gente vai estar ganhando mais, né, amor? É. Então, no final, era muito mais conveniente pra gente a taxa fixa. Então foi essa nossa escolha, né? No financiamento. Uma coisa que ajudou muita gente na hora do banco aprovar, né, que a atendente até falou pra gente, foi, no caso, a nossa conta é conjunta. Desde que a primeira conta que a gente criou, que foi no Milênio, a gente já criou essa conta conjunta, sempre recebendo o ordenado na mesma conta. A gente, logo no início, já criou uma poupança, sempre alimentou a poupança. Ela também falou que isso é muito bom, conta pontos com o banco, né? Sim. E nunca deixar a conta zerar. A gente sempre deixava um caldinho lá, né, amor? E colocamos todas as contas em débito direto sempre. Também. Isso também ajuda a criar ali Internet, luz. criar um relacionamento ali com o banco e tudo isso influencia, segundo a nossa gerente, né? Ela falou. O banco faz uma pesquisa, né, para ver se somos bons pagadores. E no final o banco viu, reconheceu que o nosso relacionamento com o banco era bom e aprovou. Vamos falar agora de como que foi esse processo aí do financiamento. Gente, assim, não vamos entrar muito em detalhes sobre
valores e enfim, porque isso é algo muito pessoal, né? A gente vai falar por alto, assim, né, amor? A gente quer ajudar, né, quem precisa passar informação, mas não precisa entrar em tantos detalhes. A gente deu uma entrada na época que a gente fez financiamento. Não nos foi oferecida a opção de financiar em 100%. Uma coisa que é interessante quando você for procurar seu financiamento é que as condições sempre mudam. Primeiramente, o que nos foi oferecido era que a gente precisava dar uma entrada de pelo menos 10% do valor para conseguir o financiamento. E ainda bem a gente tinha esse valor e demos início ao processo de financiamento. Mas hoje em dia já mudou. Hoje em dia, para pessoas com até 35 anos, você não precisa mais dar entrada, você consegue financiar 100% do valor. E não sabemos até quando isso vai ficar ou não, então quando você for procurar, vale a pena pesquisar sobre isso também, né, amor? Tem que pesquisar as condições atuais, não é? Porque esse vídeo vai ficar no YouTube, imagina que as pessoas estão vendo daqui 5 anos, pode ter mudado tudo. Então até por isso a gente não vai dar assim muitos detalhes, porque está sempre mudando, gente. O banco explica tudo, é quando até você melhor. for pesquisar aí sua casa, ver as condições atuais. Atualmente agora, em 2025, a gente está falando em junho de 2025, é isso, eles oferecem para alguns casos opção de financiar 100% do imóvel. Não sei como fica a questão de juros, não sei, isso tudo vocês têm que analisar. No nosso caso, a gente deu uma entrada, foi um pouco a mais do que o banco tinha pedido, e financiamos o resto em 30 anos. Então, demos início ao processo de compra da casa. Nós fizemos a proposta para os vendedores, de 138 mil. Eles aceitaram e a gente foi lá na imobiliária assinar o contrato de promessa de compra e venda, onde estavam ali descritas todas as condições da compra, os valores de entrada, enfim, tinha lá todas as cláusulas sobre a promessa de compra e venda. Porque estava pendente do banco dar o ok ou não. Até então a gente só tinha feito a simulação no banco. Então voltamos lá no banco e concretizamos, né? Falamos, olha, encontramos a casa, é esse valor. E aí a gerente deu início ao processo de financiamento. Isso demorou um pouquinho, tivemos que enviar vários documentos, não foi, amor? Sim. Para eles fazerem essas análises, tivemos que enviar recibos de pagamento, tivemos que atualizar o contrato de trabalho. Acho que nessa época eu tinha recém mudado de contrato, alguma coisa assim, então Sim, tivemos o banco que pede para atualizar. estar tudo atualizado. Tivemos que atualizar tudo e demorou um pouquinho, assim, cerca de um mês e pouco, mas a casa já estava reservada para a gente. Já tinham retirado o anúncio, enfim, estava reservado. E aí o banco deu o ok, né? Podemos prosseguir com o financiamento, foi aprovado. E aí sim, nós voltamos na imobiliária para assinar o contrato de compra e venda, que é diferente desse primeiro contrato. E aí sim, nós já pagamos a entrada e ainda ficou pendente do financiamento, né? Que agora é meu amor que vai falar aí de como é que foi. Bom, da nossa parte estava feito, a gente tinha entregado todos os documentos, tinha pagado a entrada da casa, e aí dessa vez era por parte dos vendedores, dos proprietários, passar toda a documentação da casa, ver se estava tudo regular, para assim finalizar o financiamento e a gente vai poder morar na casa, né, amor? Da mesma forma que o banco pediu vários documentos para a gente, eles pediram para os vendedores também, dos herdeiros, que a casa tinha uma parte da casa que era de herdeiros, enfim, foi uma burocracia. Mas essa tratativa a gente não sabe falar muito bem, porque foi toda feita pelo corretor. A gente não se envolveu muito nessa parte, né? A gente deixou com a imobiliária e com o banco, a gente só ficou esperando. Essas tratativas aí com o banco por parte dos proprietários foram bem complicadas. Faltava um documento imprescindível para o financiamento que se chama licença de habitação. Esse documento ele é exigido pelo banco na altura do financiamento. Se a gente fosse comprar a casa à vista, eles não iam pedir. Esse documento não seria necessário para concretizar a compra do imóvel. Mas como estávamos financiando, era imprescindível, não tinha como fazer o financiamento sem ele.
E foi onde deu mais problema. Demorou muito a sair esse documento. E na época a gente estava esperando uns parentes chegarem do Brasil. E na época a gente morava num T1, né, amor? Era. Era bem pequenininho, gente. Eu tenho, acho que um videozinho, vou mostrar aí pra vocês. Tinha a sala junto com a cozinha, tinha o banheiro, um espaçozinho que era meio que a lavanderia e tinha um armário e o quarto. Então como que a gente ia receber as Não tinha pessoas? como. Não tinha como, a gente ficou desesperado e falou, e conversamos, né? Porque a gente já estava contando que a compra da casa ia ser concretizada. E a gente conversando com o corretor, ele surgiu com uma proposta, né? Uma solução pra gente, que foi muito bom. Que a gente já poderia vir morar na casa, já ir fazendo as reformas que fossem necessárias para receber o pessoal que vinha do Brasil. E então a gente já se mudou para casa antes do financiamento ser realmente concluído. Chegando na casa, o sistema de aquecimento dela era muito antigo e não estava funcionando corretamente, não aquecia a água, né? Era gás e a gente nem sabia ligar. Não. Gente, a gente nem sabia como é que ligava, tinha que enfiar um acendedor lá dentro, era antigaço, era muito antigo, gente. Dava até medo de usar, porque tava tanto tempo parado, né? Pois. Dava medo de explodir tudo, Deus me livre. E a gente nem usou, então já precisou fazer essa obra aí de imediato. Então teve algumas obras que a gente fez, que pra gente já estava tudo certo. A gente já estava morando lá, logo o financiamento concluído, é a nossa casa. Então já vamos fazer as coisas para deixar ela mais confortável pra gente. Gente, a gente se mudou pra casa, é como a gente sempre faz as coisas, né? Na cara e na coragem. Você tá chegando aí no canal agora, a gente veio pra Portugal com a cara e na coragem em 2022, veio com uma mala de 10 quilos cada um e uma mochila nas costas. Então, assim, a gente mete a cara e vai mesmo. Então, não foi diferente aqui, né, amor? Não mesmo. Gente, não tinha água quente, não tinha nada na casa, assim, tinha energia elétrica. A gente tomou muito banho gelado, banho de cuia, Foi. esquentava a água na chaleira elétrica, enchia a banheira ou um balde e ia tomando banho de caneco. Vocês já ouviram falar de banho de caneco? Pois é, Foi. a gente ficou um tempão tomando banho de caneco. E, enfim, não tinha o Natureza, amor. Que susto. Não tinha nada, gente. Tinha o aquecedor antigo, então essa era uma obra emergencial, né, amor? Sim, mas não foi só essa também, tinha outros detalhes. Por exemplo, a água não tinha pressão suficiente para o segundo andar, só alimentava no primeiro. Então, no caso, a água era de poço, né, amor? Sim. Nossa Nossa água era casa do tem um poço. poço, gente. É, Eu não sei se a gente chegou a comentar isso, acho que não. Lá no nosso terreno tem um poço. E quando a gente se mudou pra casa, a água vinha direto do poço e só chegava até o andar de baixo. Em cima saía um fiapo de água só. o que era bom porque, de certa forma, é água grátis, né? Aquela água lá tá ali, é limpa, a gente testou. Sim, testamos a água antes de usar, estava muito boa. Só que a pressão dela já não estava muito boa, já não subia. Então tivemos que fazer mais um investimento, compramos uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar no Brasil, que é bomba balão, Bomba balão. que ela faz A pressão, né, na a água pressão, do poço. isso, para mandar água lá para cima. A pressão para encher a caixa d'água, né? Exato. E aí teve que fazer um ajuste na caixa d'água também, não foi? Teve. Enfim, essas foram as obras que a gente fez aí no começo. Foi essa bomba balão do poço e mexeu lá na caixa d'água. E também o termoacumulador, Isso. porque a casa não tinha um aquecimento e a gente precisava de água quente, né, gente? Pelo amor de Deus, já tava chegando ali o final do ano, frio, e não tem como ficar sem água quente. Olha lá. O deleite da. Tá se enrolando com graveta ali, ó. Oi! Uai, tá Olá! Oi! Até foi nessa época que a gente fez esses videozinhos que a gente já soltou, de pintura dos quartos. Ainda tem um outro vídeo para soltar, que foi mais ou menos nessa época aí que a gente fez, que foi logo das primeiras coisas, foi pintar os quartos, estava a pintura bem
bem descascada e tudo mais. E correndo contra o tempo, né? O pessoal já estava chegando no Brasil, minha mãe vinha de férias aqui no final do ano, então correndo contra o tempo e trabalhando à noite, né, amor? Correria, viu, amor? Para tirar a licença de habitação, a primeira coisa que nos foi pedido foi que seria necessário ter água da companhia. Então aquele investimento da bomba balão Foi por água não abaixo, valeu não a serviu de pena. nada. Tivemos que botar água da companhia de qualquer forma e a água da companhia já vem com pressão. E até nós consideramos, né, se não poderia usar as duas, mas não pode. Então a gente ficou só com a água da companhia. O Isso. investimento lá do início da bomba balão não serviu para nada no final das contas. Mas foi uma boa melhoria na casa, né? A água já vem da rua. Enfim, gente, esse processo todo demorou muito tempo. Até sair essa licença de habitação, que era a única coisa que faltava. Foi uma novela, gente. Gente, foi desgastante, de tudo que não deu errado no início, deu errado nessa licença de habitação. Foram muitas exigências e foi muito, muito chato. E é uma coisa que, infelizmente, você está sujeito a isso, porque sem esse documento, você não faz financiamento. É o que a gente falou antes, se fosse comprar à vista, não teria que passar por isso, mas para o banco aprovar o financiamento precisa dessa licença de habitação e para obter essa licença de habitação tem que cumprir certos requisitos. Um desses era a água da companhia, o outro, o imóvel tinha uma parte rústica e uma parte urbana, então eles tiveram que declarar tudo isso certinho, isso também levou mais um tempo. E por fim, o maior problema que a gente teve, né, amor? Vocês estão preparados pro tamanho desse BO? Pode falar. Cara, foi muito triste, a gente teve que demolir a garagem. Gente, essa garagem aí que eu vou deixar aí pra vocês agora, cabiam 4 carros, era a nossa lavanderia, a gente estava planejando fazer uma academia lá também. Uma academia, uma oficina, a gente tinha tanto plano a gente já para estava aquilo. viajando. Uma garagem absurdamente boa, gente. Era uma estrutura sólida, velho, era Gente, muito bem construído. Uma dó, gente, um portãozão gigante. Tava sem acabamento nenhum, mas a gente ia fazer. Cara, um espaço muito, muito bom. Teve que pôr tudo abaixo. Foi uma tristeza que quase fez a gente reconsiderar a compra da casa, porque realmente doeu no coração. Doeu muito. E o que aconteceu é que a garagem não fazia parte do projeto inicial da casa. Os proprietários construíram por eles mesmos e Não foi aprovado pela Câmara. E nada do que é feito fora do projeto é aceito para tirar a licença habitação, que era o documento que a gente precisava. Então, ou a gente demolia a garagem, ou pagava a casa à vista, ou desistia da compra. Não tinha outra opção. Então, é aquela parte que assim, tem muita burocracia, muita coisa que a gente não entende. E é melhor aceitar, né? Do que. a gente já estava instalado na casa, já considerávamos o nosso lar. Não tinha como a gente abrir mão de tudo isso aqui, sabe? E, enfim, demoliram a nossa garagem. Vamos deixar um take aqui para vocês verem a. Foram muitos dias de demolição, teve que vir Era um tratorzinho? Sim, um trator. Teve que vir um trator, o pessoal demoliu muita coisa à mão, na braçada mesmo, na porrada. Rústico. E, gente, foi desgastante, viu? E foi muito triste. Porque demoliram meu galinheiro, gente. Também. Por detrás da garagem tinha uma construção bem rústica, assim, era de pedra, né, amor? Sim, amor. Mas, gente, eu ia fazer um galinheiro tão legal lá. Eu já tinha tantos planos para aquele lugar. Eu tinha até um vídeo que eu nem vou soltar, porque já não existe mais. Eu vou soltar, porque deu limpando lá, tirando os matos. Ai, gente, foi uma tristeza. Eu quero muito botar umas galinhas lá em casa. Ainda não abri mão desse projeto. Agora ficou um pouco mais difícil que meu galinheiro foi Vamos foi ter que embora. pensar em outra forma. Mas enfim, deu certo. Demoliram. Depois disso, né, amor? Depois disso o processo foi finalizado, Tem mosquito. a licença foi emitida, o banco liberou o financiamento, pagamos e vamos pagar agora por 30 anos. Uma dívidazinha boa aí, mas Vale é a pena. aquilo, gente, é investimento, né? A gente veio pra cá com essa mentalidade de investir, de ter nosso canto, construir nossa família. Já tem aqui uma no forninho.
E nada disso seria possível. Eu acho que assim, se eu estivesse morando de aluguel, não ter um ainda, eu É difícil. não pensaria em começar a nossa família, enfim. Mas com a compra da casa, gente, deu tudo certo. Agora eu sou mamãe, né, amor? A gente já vem a Maia aí, chega em setembro. E é isso, gente. Nossa visão sempre foi essa, né, amor? De crescer e investir no que é nosso. Nós gostamos muito, muito, muito daqui. É um lugar muito tranquilo, Muito muita lindo, paz. silencioso. Nós temos pouquíssimas pessoas moram perto da gente. Sim, Aqui é muita natureza, é um cantinho do paraíso. nós gostamos muito, gente, dessa vida aqui, que é pacata mesmo, é vida no campo. E era essa vida que a gente queria. A gente morava em Brasília, né? Se vocês estão chegando agora no canal, nós éramos de Brasília, era outra vida, né? Uma outra Nossa, realidade. tudo em Brasília é lotado, muito povoado, muito Engarrafamento, trânsito. barulho, nossa, e aqui a gente só ouve o Mudou barulho do rio. completamente. O único barulho que a gente ouve aqui é do rio dos passarinhos e das festinhas da igreja quando tem ali. É verdade. E bom, esse processo todo aí do financiamento demorou tanto que as condições até mudaram, ficaram mais favoráveis pra gente, olha só que maravilha. Então, de uma certa forma, a demora aqui de sair esse documento foi benéfica pra gente, porque nesse meio tempo a gente conseguiu uma isenção no spread, então por 2 anos o spread é zero e isso foi uma ótima condição que ofereceram pra gente. E além disso, nós não tivemos que pagar um imposto de selo, que seria 1.320 euros. E não tivemos que pagar o IMT, que era mais de 2.000 euros. Isso ajudou muito, hein? Nossa, fomos isentos. Acho que é pela idade, né, amor? Tem até Isso. 35 anos, se eu não estou enganada. Mas é o que eu disse, gente. Pesquisa aí como é que estão as condições agora, que isso a gente já concluiu a venda da casa já tem alguns meses. Então não sei como é que tá agora. Mas foi muito bom. Foi uma melhoria aí nas condições pra gente do Compensou a financiamento. espera, né? Compensou. Tivemos que fazer uma nova avaliação do imóvel, mas como não foi culpa nossa, né, a gente não teve que pagar uma nova avaliação. Sim. Pagamos só a primeira. Mas veio aqui o avaliador de novo no imóvel. E, enfim, foi isso. Eu acho que a gente falou tudo. Mas se você ainda tiver alguma dúvida, alguma questão, pode pôr aí nos comentários que a gente, na medida do possível, responde todo mundo. Segue nosso Instagram também, que é Play em Portugal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha esclarecido. E se você está interessado em investir aqui em imóveis em Portugal, nós recomendamos demais. Muito melhor do que pagar arrendamento, com certeza, né, Claro. gente? Ai, não esquece de acompanhar a nossa reforma aí, hein, gente? Que agora tem um bebê a caminho e a gente tá correndo contra o tempo de novo, né, amor? É isso, tem que correr. Fica aí ligado, se inscreve, gente, que a gente tá correndo aqui com as reformas e o próximo vídeo vai ser da reforma do nosso quarto. E tá muito legal. Tivemos que trocar o piso inteiro e foi uma aventura. Foi. Faltou uma coisa importante. O que, amor? Façam um favor de ser felizes. É isso. Tchau, gente. Até o Tchau, tchau. próximo.